Bom, então boa tarde a todos. Vamos estar dando início aí a mais uma aulinha. Nessa aula eu quero começar lembrando um probleminha que eu deixei na aula passada, né? Um exemplo que seria dividido em duas partes. Então vou começar com o primeiro problema, que é a construção da função arco tangente. O problema é: será que dado um x pertencente aos reais, existe um y num intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, esse intervalo aberto, de modo que a tangente de y seja x? Como que vocês fazem isso, pessoal? Eu fiz do seno, né, na aula passada, e deixei para vocês pensarem na tangente. Como que vocês fizeram? Fizeram? Tentaram? Vocês que vão fazer, hein? Hoje vocês que fazem. Ainda mais que eu dei um tempo para vocês pensarem. Como que a gente faz isso, pessoal? Vou dar aqui uma ideia. A dica é escrever aqui, vou desenhar aqui mais ou menos como seria o gráfico da tangente, só para vocês terem ideia do que está acontecendo. E a dica é... Eita, tá muito feio. Deixa eu melhorar esse desenho. Aproximar mais isso disso. Vou aproximar mais esse desse. Bom, então a dica é... Aqui está o menos π sobre 2. E aqui está o π sobre 2. E a dica é... Eu venho assim, ó. E eu vou para o infinito quando eu estou me aproximando do π sobre 2 para a direita. E eu vou para menos infinito quando eu estou me aproximando do menos π sobre 2 pela esquerda. E aí, como que a gente faz isso, pessoal? Eu vou escrevendo, mas eu quero que vocês me digam. Então, eu começo falando, ó. Note que, se eu definir a função tangente como sendo a função de menos π sobre 2 até π sobre 2, observe que eu estou fazendo bem parecido com o seno, só muda os intervalos onde nós estamos trabalhando. Tangente de y. Essa função é contínua, certo? E daí eu tenho limite de y indo a menos π sobre 2 pela esquerda, dá menos infinito, e tangente de y indo a π sobre, ao contrário, a menos π sobre 2 pela direita e a π sobre 2 pela esquerda. Peraí, que eu escrevi errado aqui. Limite é igual a mais infinito. E aí, pessoal, como que eu faço? Eu vou usar isso para garantir a existência desse valor y, de modo que tangente de y é igual a x. Como que eu faço? Vou pegar agora o meu x e eu quero saber se existe esse y. O que você faz? Alguém tem alguma sugestão? O que a gente pode fazer, pessoal? Diga. Teorema do valor intermediário. Vou usar o teorema do valor do intermediário. Mas para usar o teorema do valor intermediário, eu preciso deixar o x entre tangente de alguma coisa e tangente de outra coisa. Certo? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Por causa desses limites aqui acima, ó, esse limite aqui vai para menos infinito. Então, isso quer dizer que por estrela vai existir um valor que eu vou chamar de AX, porque ele depende do X, tal que a tangente de AX é menor do que X. Concorda comigo?
Se o limite vai para menos infinito, eu tenho isso. E por 2 estrelas, que é esse limite que vai para o mais infinito, vai existir um bx tal que... Opa! A tangente de bx é maior do que x, certo? Aí eu junto essas duas coisas e tenho o quê? Bom. Aqui faltou uma coisa. Eu posso falar que esse AX, eu posso, sem perda de generalidade, pegar ele menor do que zero. E esse BX, sem perda de generalidade, eu posso pegar ele maior do que zero. E todos eles dentro do intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Então, o meu AX é um elemento do 0 até π sobre 2, aberto nas duas pontas. E o BX é aberto no outro, certo? E o outro é... Tá feio, né? Deixa eu melhorar aqui minha letra. Aqui, então, vai de 0 até π sobre 2. E o outro vai de menos π sobre 2 até 0, tal que isso aconteça. Tá bom? Muito bem. Logo, o que eu tenho? Eu tenho uma função tangente que é contínua no intervalo de AX a BX, de modo que a tangente de AX é menor do que x e menor do que tangente de BX. Então, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um yx tal que a tangente de yx é igual a x. Tá bom? Veja, não tem segredo. É o que eu fiz nas outras funções da aula passada. Tá bom? Alguém tinha tentado fazer esse exemplo que eu deixei, fez desse jeito ou fez de maneira diferente? Contem para mim. Pode abrir o chat, o microfone e falar. A derivada entra daqui a pouco, Raikkonen. Você está muito apressado. A gente está ainda construindo a função. Bom, agora eu vou pegar e vou construir essa função. Então, eu vou definir arco tangente como sendo a função que vai de R no intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2, que pega um x e leva no arco tangente de... desculpa, ao contrário. Certo. Vou montar uma função assim. De modo que, quando eu fizer a tangente... Peraí, contrário. Desculpa. Tava certo. Eu pego um x e levo ele no arco tangente de x, que é o yx. Arco tangente de x é o meu yx. De modo que, então, o que vai acontecer? Quando eu aplicar... Como que eu defini o yx? O yx é de modo que a tangente de yx é igual a x. Ou seja, quando eu aplicar a tangente no arco tangente, eu tenho x. Tá bom? Então, é dessa maneira que nós definimos o arco tangente. Então, de certa maneira, nós estamos definindo o arco tangente de uma maneira implícita, que é a função que satisfaz essa equação aqui, estrela. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer no próximo exemplo? Eu vou suponhamos
que a minha arcotangente é derivável. E eu peço para vocês calcularem. Vou fazer assim. Suponhamos que y igual a arcotangente de x é derivável. E o exercício é calcule a derivada. Como que vocês fazem isso, pessoal? Como que vocês vão fazer isso? Me contem. Como que eu faço para descobrir a derivada da arcotangente, pessoal? A gente pode tentar escrever essa função de outra forma. Aí tentar derivar. Ótimo. De que forma você iria escrever? Então eu tenho essa daqui, ó. Y igual a arcotangente de x. Você tem razão, Lucas. Ela é muito difícil eu começar desse modo. Então eu vou reescrever de uma maneira que seja mais simples. Que maneira que eu posso reescrever isso? Vou colocar aqui, então. Pode ir falar. Tangente de x igual... Ou melhor, tangente de y igual a x. Tangente de y igual a x, exatamente. Porque olha acima, ó, na estrela. Na estrela, eu estou te dizendo que a tangente do arco tangente de x é igual a x. Se y é o arco tangente de x, então a tangente de y é x. Essa daqui eu consigo derivar. Por que eu consigo derivar essa? Porque eu sei calcular a derivada da tangente e eu sei regra da cadeia, tá? Então você tem que lembrar que isso daqui é uma expressão, vou chamar de triângulo. Triângulo é uma expressão que define a tua função arcotangente. A tua arcotangente é y. Então você tem que pensar que apesar de aqui estar um y, esse y é uma função em x. Qual função em x? É a arcotangente de x, tá bom? Então nós vamos agora derivar essa função. O que eu faço? Então, derivando o triângulo, vou derivar. Então, vou derivar em função do quê? Pensa comigo. Y é uma função em x, que eu estou aplicando a tangente nela. Então, isso é uma composição de funções. Então, eu tenho uma função em x. E do lado direito, está evidente que é uma função em x, já que é um x. Então, eu vou derivar em ambos os lados na variável x. Tá bom? Agora, pensa comigo uma coisa. Você quer calcular essa derivada aqui, d dx, da tangente de y. Aí você fala, puxa, eu não conheço, tá diferente, né? Eu tenho x aqui e y aqui. Eu gostaria que fosse igual, né? Para eu poder usar alguma coisa que eu conheço. O que eu faço, então? Eu uso a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, esse cara é a mesma coisa do que o d dy da tangente de y vezes dy dx. Aí você vem e fala, quem é a derivada da tangente de y, pessoal? Quem sabe me dizer quem é a derivada da tangente de y? Secante ao quadrado de y. Secante ao quadrado, muito bem. Ó, quero que outra pessoa participe também, hein? Senão daqui a pouco a saliva dele vai acabar. Vezes dy por dx, certo? Por outro lado, aqui em cima eu também tenho, ó, d dx do x, que dá 1. Então eu vou juntar essas duas coisas. Juntando isso aqui que eu vou chamar de 2 triângulos, isso daqui que é 3 triângulos, por 2 triângulos e 3 triângulos, eu vou ter que a derivada da tangente de y, que é a secante ao quadrado de y, vezes dy por dx, é igual a 1. Certo? Agora acabou. É o que eu queria. Então, o que eu vou obter? Eu vou obter que o dy dx é igual a 1 sobre secante ao quadrado de y. Tá bom?
Aí você pode até concluir o seguinte, que esse cara aqui é a mesma coisa do que... Bom, o que é secante? Secante é 1 sobre cosseno. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre cosseno de y elevado ao quadrado, que vai dar a mesma coisa que cosseno ao quadrado de y, certo? Então, o que nós acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar que a derivada do arco tangente é cosseno ao quadrado de y, certo? Aí você pega e fala para mim, nossa, mas esse negócio está estranho, porque o meu y é uma função em x, né? É o arco tangente em x, e eu estou obtendo algo em função de y, então eu preciso fazer esse negócio que está em função de x se tornar algo em função de y, certo? Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a mesma estratégia da outra vez. Nós vamos usar a nossa identidade trigonométrica favorita. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Deixa eu fazer assim. Certo? Aí você ainda fala, poxa, mas isso aqui não sei se pode me ajudar muito, porque a única coisa que eu sei é que o y é o arco tangente do x. E, consequentemente, a única coisa que eu tenho é que a tangente de y é igual a x. Então, eu teria que fazer aparecer nessa expressão a tangente de alguma maneira. Como que eu posso fazer para aparecer a tangente nessa expressão? Eu posso, por exemplo, multiplicar toda a minha expressão por 1 sobre cosseno ao quadrado, em ambos os lados. Porque se eu faço isso, eu vou ter seno de y sobre cosseno de y ao quadrado, mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de y, certo? Consequentemente, o que eu vou ter? Ora, seno sobre cosseno é o teu famoso tangente. Então, você tem que tangente de y ao quadrado mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Mas daí você usa a expressão que eu acabei de lembrar para vocês, que a tangente de y é igual a x. Então, esse cara vai ser o quê? Esse cara será tangente de y é x. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Consequentemente, eu vou ter que cosseno de y ao quadrado é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Todo mundo concorda comigo? Alguém está com alguma dúvida até aqui, pessoal? Todo mundo comigo? Ou alguém está com alguma dúvida? Tem que falar se tiver com dúvida, hein? Pede para eu parar que eu paro. Agora, eu faço assim. Certo. Agora eu passo raiz quadrada em tudo. Lembrando que eu quero chegar naquele lá, né? Uhum. Ah, não preciso passar raiz quadrada. Não preciso passar raiz quadrada coisa nenhuma, porque olha aqui, eu quero substituir aqui, né? Lembra? dy por dx é igual a cosseno ao quadrado de y. Então, vamos lembrar desse aqui, ó, bolinha por bolinha. Por bolinha. A dy por dx é igual a cosseno de y ao quadrado. E nós acabamos de ver que cosseno de y ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E está feito. Desculpem que agora que eu vi que ficou meio torto, porque a minha mesa estava torta, a minha mesa digitalizadora, daí acabou ficando subindo a montanha aí. Enfim, certo, pessoal? Calculamos. Então, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo?
Todo mundo entendeu? Olha, vou confiar que vocês entenderam. Se vocês estão quietos, eu acredito que vocês estão entendendo tudo. Muito bem. Agora vamos fazer um outro tópico, que é um tópico importante, que é o seguinte. Até agora, quando eu falava de dy por dx, isso aqui era apenas uma notação para f' de x com y igual a f de x, certo? Então, isso aqui, a priori, é só uma notação para a derivada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma interpretação para dx e para dy, certo? Então, nós vamos, de certo modo, encarar esse cara, dy por dx, como se fosse, de fato, um quociente. Então, vamos lá. Interpretação de dy por dx como quociente. Então, o que eu faço? Primeira coisa que eu me lembro. Primeira coisa que eu me lembro é que, dado uma função y igual a f de x, nós denotamos dy por dx como sendo a derivada da função f, certo? É isso que nós fazemos, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou tentar dar uma interpretação para isso. Aí, eu quero então lembrar, geometricamente, o que significa f' de x, pessoal, no gráfico, graficamente. O que é f' de x? Quem sabe me dizer? É a taxa de variação? Graficamente, é taxa de variação, mas eu ainda não falei de taxa de variação. Você tem razão, mas eu ainda não falei. Eu dei um sentido geométrico no gráfico. O que é no gráfico, no sentido geométrico, f' de x, pessoal? Que inclusive tinha questão na prova sobre isso. Tangente. E a maioria das pessoas acertou. Oi? 2 pessoas falaram junto. O coeficiente angular da reta tangente, certo? Então, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto x, f de x, certo? Vocês podem até lembrar que essa reta é definida por definida por y menos o f de x igual f' de x. Geralmente eu coloco variando o x, tá? Mas nesse caso, como o x já é o ponto, eu vou colocar aqui x menos t. Na verdade, o contrário. T menos x. Certo? Porque aqui eu estou pensando na minha reta variando em t. Tá bom? Ou seja, y é uma função em t, x está fixo, e a função em t é essa daqui. Certo? Aí você pode até fazer um desenho, né? Vamos fazer um desenho aqui. Você tem, por exemplo, aqui está o eixo cartesiano. Aí você vai pegar aqui o gráfico da tua função, pode ser isso daqui, por exemplo. Aí você pega, por exemplo, esse ponto aqui. Suponhamos que esse aqui seja o seu ponto X. Aí o que é esse negócio, né?
o gráfico dessa coisa que eu escrevi acima é a reta tangente, certo? Essa reta aqui tangenciando o meu pontinho. Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu vou pensar? Eu vou pensar assim, ó. Eu vou pensar que eu vou caminhar um pouco para o lado, certo? Deixa eu ajeitar um pouquinho mais o meu desenho para a coisa ficar bem bonitinha, ou melhor, para ficar menos feia. Aqui, tá. Vamos dizer esse aqui. Aí, vamos dizer que eu vou caminhar, por exemplo, para cá, para a direita. Eu caminho, eu andei uma distância dx, certo? Então, esse ponto vai ser o ponto. Deixa eu pôr ele um pouquinho mais para o lado, que eu estou achando que está muito apertado aqui. Aqui, tá bom. Acho que aqui tá bom. Então, esse aqui vai ser o ponto x mais dx. Ou seja, eu caminhei aqui um comprimento dx, certo? Aí, na reta tangente eu tenho esse ponto, e no gráfico da minha função eu tenho esse ponto. Lembrando que nós já vimos que se esse dx for bem perto de zero, ou seja, x mais dx for perto do x, se estiver perto do x, isso será uma boa aproximação do gráfico, certo? Que até falei que bom, enfim, que quando você pega alguns desenhos de gráficos feitos por computador, que às vezes eles estão fazendo olhando as retas tangentes. Muito bem. Agora, certo. Agora, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Eu quero destacar esse triângulo aqui em rosa. Eu tenho isso daqui. Esse cateto do triângulo mede dx. E eu tenho esse outro cateto aqui. Esse outro cateto, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de dy. Mas eu pergunto para vocês, quem é dy? Vamos calcular quem é dy. Quem é dy, pessoal? Pensa uma coisa comigo. O dy é o tamanho desse cara, certo? É o tamanho desse cara. Então, o que seria o dy? O dy seria o valor de y, que é da reta, da equação da reta, quando eu estou no x mais dx, menos o f de x, que é esse valor aqui, ó. Esse valor é exatamente o f de x, tá bom? Então, o meu dy é igual a esse tanto. Mas, pela equação da minha reta tangente, quanto que é esse tanto? Esse tanto é f' de x vezes t. Quem é t nesse caso, pessoal? É x mais dx, certo? E eu vou colocar isso ainda menos x. Consequentemente, quem será o dy? dy será igual a f' de x vezes dx, certo? Aí, usando a minha notação de Leibniz, o que eu vejo? Olha só que interessante. dy é dy por dx vezes dx. Observa que, de novo, dy por dx não é um quociente. Mas, se fosse, você poderia pensar que você está aplicando o corta-corta, digamos. Você está simplificando esse termo com esse termo. Joia? Deixa eu pegar a cachorra. Oh, meu Deus.
Ela fica quieta o tempo inteiro, eu começo a dar aula, ela começa a latir. Bom, então veja isso, né? Olha só que interessante, que interessante. O meu dy, ele é exatamente de modo que dy por dx vezes dx, tá? Agora, eu quero ainda destacar uma coisa. Eu quero destacar uma coisa. Esse valor que eu vou denotar agora, ó, vou colocar ele de que cor? Deixa eu ver. Vou colocar ele de laranja. Esse tanto aqui, ó. Lembra que quanto mais próximo eu estou do x, melhor é a aproximação do gráfico pela reta tangente. Então, se vocês se lembrarem daquela conta que eu fiz passada, você vai ver que esse valor ele está se aproximando do zero, essa diferença, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora introduzir um novo termo, que é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse termo aqui é o que eu chamo de ΔY, certo? Então, denotando ΔY como sendo... Quem que é esse termo, galera? É o f aplicado em x mais dx menos a f aplicada no x. Concordam? É esse valor. Observa que esse valor ele é aproximado do meu dy. Por que eles são próximos? Por quê? Por causa daquela história que eu falei. Qual é o erro entre eles? O erro é esse tanto laranja. Mas por causa daquela história da aula lá de trás que nós vimos, esse erro tende a ser zero. Tá bom? Então, o que eu quero destacar para vocês é, você tem ΔY, você tem dy. E ΔY é aproximado por dy, certo? Muito bem. Feito essa exposição teórica, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer alguns exercícios só para vocês se acostumarem a calcular o seu dy. E depois, nós vamos usar esse dy para fazer aproximações. Porque, em geral, é mais fácil eu calcular o dy do que o ΔY. Então, com isso, eu vou conseguir fazer algumas aproximações, certo? A gente vai ver isso já. É bem interessante. Vão ser resultados bem legais. Mas vejamos, então, um primeiro exemplo. Oh. Exemplo. Professor, Veja, alguém quer falar alguma coisa? Diga. o senhor pode repetir de novo essa parte da aplicação na equação da reta tangente? Da aplicação, esse ponto final, o que eu quero dizer é o seguinte. É até bom que eu vou falar, se não for isso, depois você me diz que não é, mas esse é um comentário que eu acho que é pertinente eu fazer. Olha só, ΔY é aproximado por dy. Mas quem é ΔY? É f de x mais um tantinho pequeno. E o que eu estou falando com isso? Eu estou falando que esse cara menos isso é aproximado pelo dy. Mas quem é o dy? É a f' de x dx. Então, basicamente, você está falando que a f de x mais dx é aproximada por f de x mais f' de x dx, certo? Então, o que eu queria destacar, que é muito importante, vão ter casos em que eu sei calcular bonitinho quem é o f do x. Eu sei calcular bonitinho quem é a f' de x. Mas se eu aumentar um pouquinho esse x, por exemplo, aumentar dx, eu já não consigo. E daí o que eu vou fazer para conseguir o valor? Eu vou usar uma aproximação, que eu chamo de aproximação linear, que é esse cara aí. O f de x mais um tantinho é aproximado por isso.
Foi essa a tua pergunta ou não? Na verdade, foi aquela parte azul de cima. Parte azul. A parte azul é o seguinte. Eu construí a reta tangente, que é essa reta preta. Aí eu peguei esse ponto de tangência, que é o ponto x, f de x. Aí eu caminhei um pouquinho para o lado, caminhei dx e fui para o ponto x mais dx. E esse ponto vai para cá, certo? Com isso, eu construí esse triângulo rosa. Aí, qual que foi a minha ideia? Eu vou querer determinar o valor desse triângulo rosa, certo? Essa foi a minha ideia. Vou determinar o valor do triângulo rosa. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha equação da reta. Primeiro, quem é dx eu sei. Dx eu construí, eu conheço. Eu quero determinar agora quem que é o dy. Quem é o dy? O dy é o valor que eu estou aqui em cima, que é na reta tangente no ponto x mais dx, menos o valor da reta tangente aqui embaixo, que é quando a reta tangente é aplicada no x, certo? Só que quando a reta é tangente aplicada no x, ela é exatamente o f de x. Por isso eu coloquei assim, ó, o y no ponto x mais dx, ou seja, é o valor da ordenada da reta tangente quando você está no x mais dx, menos o f de x, que é a ordenada desse ponto, tá? Uso a regra aqui da equação da reta tangente. Esse cara é igual a f' de x vezes... Quem são os pontos? O ponto T é o ponto onde está aplicado no y. Onde está aplicado no y? No x mais dx. Então, vai ser x mais dx menos o x. Aí, agora é só reescrever. Porque você vai ter, então, que f' de x é x mais dx menos x, que é a mesma coisa que dx. Então, dy é igual a f' de x vezes dx. Depois, eu lembrei que f' de x é uma notação para dy por dx. Isso justifica também porque eu estou chamando esse lado do triângulo exatamente de dy. Tá bom? Ficou mais claro ou ainda tem dúvida? Só que é de fato a construção dos nossos objetos. O que você de fato precisa saber é: estou num x, caminhei dx. Depois você precisa saber que dy é esse tanto aqui. Depois você precisa saber essas aproximações, certo? A construção que eu fiz antes é mais para o negócio não ter ficado jogado do nada. Mas se você tiver com dificuldade para entender, eu recomendo que aceite o que a gente fez agora e depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Certo. Mas ali em cima, no caso, seria um f no lugar do y, porque a gente queria o f de um menos f do outro. dy igual a f de x mais Não, dx. é porque F é a vermelha. F é o gráfico da vermelha. Y é da preta. Eu estou olhando a função preta, que é a reta tangente, como sendo um y igual a um y em função de x. Entendeu? Ah, É isso que entendi. está acontecendo. Certo. Muito bem. Então, continuando. Então, vamos agora calcular. Então, de novo, pessoal, só precisa lembrar que dy é esse valor e essa aproximação, certo? Agora, vamos lá, então. Eu vou pegar y igual a x ao quadrado. E o exercício é: encontre quem é delta y e quem é dy. O que eu vou fazer, galera? O que eu vou fazer? É muito fácil. Solução. Na solução, eu simplesmente faço o seguinte: quem é delta y? Delta y é
o valor. O que acontece, pessoal? Você tem essa função y, que é uma função em x, certo? E eu estou lá no x e eu vou deslocar um ΔX. Então, quem que vai ser o meu ΔY? Vai ser x mais dx, porque eu vou ter deslocado dx ao quadrado, menos x ao quadrado. Certo? Esse é o meu ΔY, que eu vejo que eu posso até escrevê-lo como sendo 2x dx mais dx ao quadrado. Por outro lado, eu tenho dy como sendo dy por dx vezes dx. Quem é dy por dx nesse caso, pessoal? Quem é a derivada dessa função em y, pessoal? Olha aqui a minha função. Quem que é a derivada dela? Quem é a derivada dessa função, pessoal? 2x? 2x vezes dx. Então, o meu dy é 2x dx, certo? Então, eu quero ainda que vocês observem o seguinte. Ô, professor. Diga. Professor, eu não entendi não o delta Diga. y aí, não. O que você não entendeu? Não entendi quando o senhor botou as contas que o senhor fez aí para dar esse resultado. O que seria o ΔY? O que seria o ΔY? Vamos pensar. O que é o ΔY? Como você interpreta o ΔY? O que seria o ΔY? Não vai falar? Tá bom. Então fala. Pode falar? Ó, pode falar. No caso, o delta seria a f de x mais dx menos f de x. Isso. Você sempre interpreta assim, ó. Pensa que nem nas suas aulas de física do ensino médio. Pensa como se fosse a y igual a um f de x. Aí o que acontece? Você está em x e você vai caminhar ΔX. E você vai para x mais dx. Desculpa, você vai caminhar dx. Então, você está em x e foi para x mais dx. Então, você pode interpretar do seguinte jeito. Você pode interpretar o seu ΔY. ΔY é a f aplicada no ponto final. Qual que é o ponto final? É o x mais dx. Menos a f aplicada no ponto inicial, que foi x, certo? Eu estava em x e fui para x mais ΔX. Quem é o ΔY? É a f aplicada no ponto final menos a f aplicada no ponto inicial. Então, o ΔY é o x mais dx ao quadrado menos x ao quadrado. Porque esse valor é o f de x mais dx e esse outro valor é o f de x. Agora você entendeu, Raikkonen? Ou ainda não entendeu? Pode falar. Eita, só fez um barulhinho aqui. Um ok. Ok mesmo, né? Se não tiver ok, fala, por favor. Não vamos para casa com dúvida. Eu estava, inclusive, falando para um colega hoje de manhã. Esse tema é um tema engraçado, porque ele é muito fácil, mas eu percebo que os alunos, quando veem ele pela primeira vez, eles acham que é difícil. Não sei por quê. Mas é um tema muito fácil. Então, por isso é importante a gente ir devagarzinho e vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Muito bem. Então, desta maneira, eu calculei o meu ΔY e eu calculei o meu DY. O que eu quero que vocês reparem? Lembra que eu falei que uma coisa usual é pegar um valor aproximado do ΔY por DY. Ou seja, você vai falar assim, não vou pegar ΔY, vou pegar DY, porque DY é
aproximado do ΔY, ou o ΔY é aproximado por DY, certo? Mas sempre quando eu pego uma aproximação, eu tenho um erro, ou seja, quero saber quem que é de ΔY menos DY. Observa que nesse caso, o erro vai ser o quê? Bom, quando eu fizer a subtração deste termo aqui com este termo, o que vai sobrar? Vai sobrar o dx ao quadrado. E isso nos convence daquilo que eu estava dizendo para vocês. Quando eu fizer dx pequenininho, o dx ao quadrado também é pequeno. Consequentemente, quanto menor for o dx, menor será o meu erro. Tá claro? Todo mundo entendeu isso? Muito bem. Professor, tem como repetir esse resultado aí, como chegou em dx ao quadrado? Eu fiz a subtração desse valor, que é o d ΔY, menos o dy. Vamos fazer passo a passo. Quem é o ΔY? ΔY é 2x dx mais dx ao quadrado. Menos o dy. Quem é o dy? Está aqui. 2x dx. Aí você observa que esse termo é igual a esse, está subtraindo. Então, só vai ficar o dx ao quadrado. Ficou claro agora? Ficou. Muito bem. Agora, eu vou fazer a chamada e eu vou deixar para vocês pensarem num exercício. Eu quero novamente que vocês façam A igual. Pega A como sendo uma função em R, é πr ao quadrado, certo? Está variando em R. O que eu quero que vocês façam? Calcule quem é o ΔA, depois calcula quem é o dA, e por fim, eu quero que vocês interpretem isso geometricamente. Certo? Vamos lá. Eu vou fazer a chamada enquanto isso. É para ser bem bobinho esse, viu? Falou que o senhor tá velho. Oi? Vamos lá fazer a chamada então, pessoal. Lembrando para não dar aquele problema, tá? Quem erguer a mão depois baixa, né? Porque parece que se você continua com a mão erguida, dá um errinho, né? Vamos lá. Adeilton. Ok. Alice Natália. Faltou. Ana Carla. Faltou. Caio Lucas. Caio faltou. Estranho. Ana Carla presente, professor. Ana Carla. Ok, Ana. O Caio Lucas faltou, né? Agora o Davi Domingos, dos Santos. Ok, está presente. Eduardo Carvalho. Faltou. Ilcia Feitosa. Faltou. Joene Mesquita. Faltou.
Lucas Hiroshi. Ok. Lucas Mateus. Faltou. Lucas Mateus tá aí. Ok. Agora, Matheus Kennedy. Faltou. Ah, tá aí. Ok. Será que tá com delay? Vocês estão demorando para levantar a mão? Matheus Santos. Ok. Mirosmar. Ok. Robert Rodrigo. Samuel Davi. Ok. Vitor Manuel. Ok. Vinícius Nogueira. Ok. Muito bem. Terminei a chamada do bacharelado. Agora faremos o da licenciatura. Ei, vocês estão erguendo a mão à toa, hein? Não chamei ninguém? O que está acontecendo aí? Cuidado, galera. Vamos lá. Andréa Leodório. Faltou. Bruno Aleph. Ok. Charles Christian. Ok. Christian Matheus. Faltou. Fábio Arthur. Faltou. Gabriel Cavalcante. Faltou, Gabriel? Nunca falta? Que estranho. Raikkonen. Gabriel, tô aqui, professor. Tá joia, Gabriel. Obrigado. Raikkonen também. Igor Eduardo. Ok. Iris Eugênio. Isabela Alves. Zamara Félix. Jonathan da Silva Oliveira. José Amâncio. José de Anchieta Brasil. Aqui, professor. Opa! Obrigado. Por aqui. Muito bem. Juniele. Faltou? Karina Pinheiro. Lemuel. Poxa, faltou? Que estranho. Tá aí. Muito bem, Lemuel. Obrigado. Letícia Tavares. Ok. Lucas Giovanni. Maria Adriele. Presente. Obrigado, Maria Adriele. Matheus Alexandre. Ok. Matheus Ferreira. Ok. Micaele Maria. Milane Hilari. Natália da Silva. Ok. Nicolas Gabriel. Ok. Robert Rodrigues. Ok. Agora, Tayane. E acabou. Tem alguém que acho que permaneceu com a mão erguida. Por favor, eu acho que está só fazendo barulhinho. Abre o áudio. Abre o áudio. É melhor do que vocês ficarem só erguendo a mão. Faz rapidinho, fala aqui presente, pronto. Mas tudo bem. Vamos lá. Confiram depois no sistema se está certinha a presença de vocês. Se tiver algum problema, vocês me avisem, por favor. E a gente corrige o problema que tiver. Seguindo. Fizeram? Quem fez? Quem é delta A, pessoal? A minha variável é R. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar um DR.
Raikkonen já está pensando no DRS, né? Mas não é Fórmula 1, não. Certo. Aí, você tendo esse DR, você vai ter o seguinte, o ΔA é o quê? É o A aplicado em X mais DR menos o A aplicado, desculpa, X não, R, menos o A aplicado no R. Ou seja, ele será π a R mais dr ao quadrado menos π r ao quadrado, certo? Esse é o meu ΔA. E quem é o dA? dA é sempre é assim, pessoal. dA é sempre dA dr, porque a variável é R, vezes dr. Quem é a derivada do A em função de R, pessoal? Quem sabe me dizer? Olha o A, me diz, quem que é a derivada do A em função de R? 2πr. 2πr, muito bem. Pronto, é esse daqui. Então, agora eu vou interpretar geometricamente. Como que eu interpreto geometricamente? Eu penso o seguinte, o que é πr ao quadrado, pessoal? Vocês já viram isso em algum lugar? Diferença de área, né, professor? Não, o que é o πr ao quadrado? O que é o πr ao quadrado? É a área. É a área, exato. Aí você tem a diferença de área, né? Por cima, né? Isso. Então, o A é a área do círculo de raio R. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, um círculo de raio R. E eu tenho esse aqui. Certo? Agora, o que é esse π R mais dr ao quadrado? Seria eu pegar a área do círculo de raio R mais dr. Então, eu consideraria aqui um outro círculo. Ó, e eu aumentei aqui, certo? Esse tanto que eu aumentei do raio é o meu dr, certo? E o que é o ΔA? É que nem o seu Anchieta falou, certinho. É simplesmente eu fazer, concordam comigo, se eu fizer a área do círculo maior menos a área do círculo menor, eu tenho o dA. Mas eu quero que vocês observam que, na verdade, esse dA é a área desse anel que eu estou construindo aqui, certo? Essa região aqui que está entre um círculo e um outro círculo, a gente chama ele de um anel, certo? Então, note que o ΔA é a área do anel de raios R e R mais dr, certo? E além disso, eu vou ter que essa área pode ser aproximada por quem? Ela pode ser aproximada pelo dA. Por quê? Porque o ΔA pode ser aproximado pelo dA. E o dA é 2πr/dr. E nesse momento eu quero que vocês observem, né? É muito mais fácil, né? Pode ser muito mais fácil eu calcular isso daqui do que isso daqui. Por isso é interessante, às vezes, eu trabalhar com aproximações lineares, certo? Agora o negócio vai ficar legal. A gente vai aproximar mesmo as coisas. Então vamos lá, mais um exemplo. Agora eu quero que vocês encontrem para mim um valor aproximado
para 1,001 ao quadrado. E aí? Como que eu posso fazer para calcular um valor aproximado para isso, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Pensa naquilo que eu falei. Lembra? Qual que era a grande importância de trabalhar com dy? Era fazer uma aproximação do dx. Porque às vezes eu tinha o valor da minha função num valor x, mas quando eu caminhava um pouquinho, eu não tinha mais o valor. Então, como que eu posso fazer para calcular um valor aproximado desse cara, pessoal? Quem me dá uma ideia? A gente pode fazer uma dx função x sobre quadrado. dy, professor.